É uma grande satisfação para a Faculdade de Direito e para mim, de modo particular e pessoal, poder participar desta edição do projeto Memórias da Fundação Arcadas, um projeto que já entrevistou diversos professores da faculdade, e poder entrevistar o professor José Eduardo Faria, que foi meu orientador, e juntamente comigo está o professor Ronaldo Porto Macedo Júnior, que também foi orientando do professor José Eduardo Faria. Então, professor Faria, uma grande satisfação recebê-lo, dois antigos alunos seus, dois orientandos seus, podendo participar desta entrevista. O professor Faria, professor titular do Departamento de Filosofia do Direito, o professor Faria ingressou na Faculdade de Direito como estudante, como aluno em 1967, 68, então participou de uma atividade na faculdade ainda durante o período da ditadura e aposentou-se recentemente. Até a sua aposentadoria era o decano da faculdade, era o professor mais antigo em atividade na faculdade, alguém que ingressou na escola nos anos 60. Então, acho que nós poderíamos, professor Faria, começar por aí, com um balanço a respeito de como era a faculdade no período do seu ingresso. Os professores, a relação dos professores com os alunos, a relação entre os alunos, num período muito conturbado da vida nacional, especialmente na área estudantil. Bom, é um prazer estar aqui, agradeço o convite e é uma oportunidade bastante grande para que eu possa fazer uma avaliação até mesmo de quem eu fui aqui dentro da escola. Fundamentalmente eu venho de dois núcleos familiares, por parte de pai e por parte de mãe, que passaram pelo Lago São Francisco. Por parte de pai, meu pai foi professor desta casa, foi professor catedrático, foi um dos últimos professores catedráticos, depois eles foram substituídos pelos professores titulares, e também sou sobrinho neto de um ex-diretor desta faculdade, professor Sebastião Soares de Faria, ali em 1939 e 1940, e que antecipou o seu período como diretor porque assumiu a reitoria da USP logo em seguida. Não é? Só por família, e tem um irmão também que é formado por aqui. Só isso na linha paterna. Na linha materna, eu tenho também uma série de tios que foram, de diferentes graus, mas que foram desembargadores, que foram juízes e que chegaram, inclusive, a presidir o Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu trago para mim, quando eu entrei aqui, uma cultura que era uma cultura altamente conservadora, uma cultura familiar altamente conservadora e altamente orgulhosa de passar pelo Lago São Francisco e de pertencer, aspas, aos nobres troncos paulistas. Não é? Eu já venho da geração de 68. A minha geração foi muito, de certo modo, é paradoxal o que eu vou dizer, mas a minha geração, pelo menos eu senti isso na minha formação, viveu uma situação paradoxal. Essa situação paradoxal é a seguinte: eu fazia, nos anos 60, eu fazia o meu ensino básico e depois o meu ensino médio. Quando eu fui para o ensino básico e depois quando eu fui para o ensino médio, nós tínhamos já o golpe de 64, e eu devo ter entrado aí em 1965 no ensino médio, e eu fui matriculado num colégio, que era um colégio importante da rede pública, mas era um colégio, um projeto experimental, e nesse projeto experimental foram jogados, em 3 colégios, esse era um deles, foram jogados os professores da rede pública de educação considerados de esquerda. Não é? E, portanto, aquilo foi uma coisa como se a Secretaria de Educação quisesse jogar esse pessoal, vamos dizer, para certas áreas que não tivessem relevância. Agora, o que eles não perceberam, o que as autoridades educacionais não perceberam, é que esses professores faziam parte do colégio de aplicação, eram alunos do colégio de aplicação. E eram professores extraordinariamente brilhantes, quase todos iriam ser, inclusive, professores universitários importantes. Então, isso me marcou profundamente. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Minha professora de francês era uma professora portuguesa, nascida em Portugal, mas que morou desde o primeiro ano de vida, do segundo ano de vida, até se casar e vir para o Brasil, em Paris, onde se formou em filosofia. O meu professor de História se formou também em História, deu aula na rede pública, eu fui aluno dele no segundo grau, mas também deu aula na universidade. E por aí você vai tendo. A professora de Filosofia não apenas foi vice-reitora da Unesp, mais à frente, como foi mãe
mãe de uma das pessoas que nós formamos aqui no PET, que é o nome dela mesmo, enfim, falta o nome dela agora, tenho esquecimentos com a idade, a Tatiana Bicudo. Então, o que eu quero dizer é que essa era, vamos dizer, o contexto da minha formação quando eu prestei o vestibular. Ora, quando eu prestei o vestibular, eu já tomo, vamos dizer, assento nessa escola com o clima de 68. E eu, com o clima de 68, foi inteiramente tomado por esse clima que vinha também de maio, da França, não é? E isso me fez ter uma formação que trombou com as origens tradicionais da minha família, com o conservadorismo da minha família, com o catolicismo da minha família. Então, no primeiro momento, eu olhei a faculdade e percebi, primeiro, que os professores do primeiro ano, na sua maioria, com algumas exceções, eram muito fracos, né? Segundo, eram muito conservadores. Em terceiro, não tinham metodologia. E é fundamental, porque no mesmo momento em que eu assumo assumo uma matrícula aqui na Faculdade de Direito, eu também fui trabalhar no Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde era um grande jornal revolucionário do ponto de vista estético, do ponto de vista de um projeto de jornalismo de final de século, bem final de século, mas era um projeto muito bom e esse projeto me fez com que eu tivesse uma relação com algumas pessoas e essa relação também foi decisiva para a minha formação. Uma dessas pessoas, foi meu primeiro chefe no Jornal da Tarde, era um professor, ainda ele não era professor da Faculdade de Filosofia, mas ele seria logo depois, que é o professor Ruf Kuntz, não é? Que todos vocês acham que conhecem. E é um professor que fez a carreira no jornalismo, no Estadão, mas também fez a carreira na USP, chegou a professor. Não chegou a titular, mas chegou a professor, fez a livre docência porque não houve vaga na gestão dele. E isso fez com que eu tivesse um conhecimento de realidade que a faculdade não tinha. A faculdade ficava inteiramente fechada nessa tradição, inteiramente fechada com aqueles professores que entravam, naquela época, entravam por uma porta no primeiro ano, nós não podíamos entrar por aquela porta e os alunos eram obrigados a entrar pela outra porta. E nós tínhamos uma distância, não é, entre os professores. O diálogo nosso com os professores era um diálogo muito vazio. Ora, eu, como recém-repórter do Jornal Estado de São Paulo e do Jornal da Tarde, fui escalado para fazer a reportagem das invasões à crise universitária. E isso me fez, não é, inclusive, num determinado momento, frequentar mais a Faculdade de Filosofia, frequentar mais a Faculdade de Economia do que a própria Faculdade de Direito. Porque era na Faculdade de Filosofia e era na Faculdade de Economia e na FAO ao lado, onde nós tínhamos o reduto dos líderes do movimento estudantil contra a ditadura. Então, num determinado momento, eu fiquei muito mais preso ao movimento estudantil do que à Faculdade de Direito. Eu desprezava, até certo ponto, a Faculdade de Direito, porque o ensino dela era um ensino fraco. E, ao mesmo tempo, também, meu pai tinha uma sala como professor daqui, mas também professor da Faculdade de Economia. Na rua Doutor Vila Nova, a Faculdade de Economia tinha um prédio e a Faculdade de Filosofia tinha um prédio, mas esses dois prédios se comunicavam por dentro. E o jornal me autorizou a frequentar, ficar na sala do meu pai, e dali eu podia escrever as matérias e mandar por meio de um contínuo as matérias sobre a crise da Faculdade de Filosofia. Isso gerou uma série de, vamos dizer, relações que eu fui mantendo, no primeiro momento com colegas da Faculdade de Filosofia, que fizeram carreira universitária, e isso fez com que, num determinado momento, eu também me aproximasse do grupo do movimento mais crítico aqui do Centro Acadêmico 11 de Agosto. E aqueles foram anos absolutamente terríveis. Eu tive a sorte de pegar no Jornal Estado de São Paulo uma série de fotografias que tratam daquele ano de 68. O Celso pergunta quando é que eu entrei aqui. Entrei em 68, mas eu entrei no jornalismo de 67 para 68 também. E essas fotografias mostram o clima que era a cidade universitária, desculpem, a Rua Maria Antônia e o clima da própria Faculdade de Direito. Vocês têm aqui, não é, fundamentalmente, a Rua Maria Antônia, os 2 dias antes do conflito entre o Mackenzie e o conflito entre a Faculdade de Filosofia. Vejam que na foto aqui vocês têm a PM tentando fazer a repressão dos alunos com o apoio do Mackenzie, tentando fazer a repressão aos professores e alunos da Faculdade de Filosofia. Depois vocês vão ter aqui a prisão de um dos líderes estudantis, não é? Já faleceu esse líder estudantil pelo DOPS. Aqui vocês vão ter o pessoal do Mackenzie que tinham sido preparados para jogar bombas de lacrimogênio na Faculdade de Filosofia. O Mackenzie fica num aclive em relação à Faculdade de Filosofia. Aqui vocês têm um cadáver de um estudante que foi morto nesse conflito que nós tivemos ali em 1968. Aqui vocês têm o pátio do Largo São Francisco, na tomada que ocorreu em maio de 1968. E se vocês olharem, vocês vão continuar percebendo aqui uma série de fotos. Não é? Aqui eu tenho a Faculdade de
da Faculdade de Direito no dia em que a Faculdade de Direito foi desocupada pelo DOPS. Não é? Ela foi desocupada, o delegado Paranhos Freuli, com o apoio da tropa de choque da PL. Vários dessas pessoas que estão aqui presentes, não é? Vários dessas pessoas ficaram advogados absolutamente importantes. E nesse dia eu tive durou uma noite. Eu fui também preso, mas eu não estava aqui porque naquele momento eu saí e me apresentei como jornalista e não como estudante. E se vocês olharem, vocês vão ter também aqui o quê? As portas da Faculdade de Direito fechadas por tijolos, não é? E, ao mesmo tempo, eu tenho aqui do lado, aqui perto, a escola a escola que fica ali na Praça do Patriarca, você se lembra do nome dela? Caetano de Campos, não é? E os alunos sendo dispensados para irem para casa. Por acaso eu tenho uma foto, uma dessas alunas que está aqui é hoje minha mulher, e é quem segurava a escada do Zé Dirceu nas manifestações do movimento secundarista, não é? E isso tudo foi marcando a minha geração. Aqui novamente o cadáver sendo tirado da Rua Maria Antônia, o cadáver vindo para um velório, não é? E aqui vocês têm um colega que invadiu aqui a Faculdade de Direito e que, de certo modo, fez uma caricatura. Nós abrimos na Sala das Becas, tiramos uma das becas, ele vestiu uma dessas becas e fez um discurso aqui, ele se apresentava como professor de Direito cachacional, cachaça. Não é? E aqui em frente nós tínhamos pontos de ônibus, não tínhamos essa praça. E, num determinado momento, a própria polícia ficou parada, vendo como se fosse um professor falar, e esse pessoal não entendia o que era o direito cachacional. Não é? Esse tipo de luta fez com que eu, de certo modo, acabasse me interessando pelo movimento estudantil, escrevi vários artigos sobre o movimento estudantil e, a partir daí, isso marcou a minha carreira acadêmica. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não. Como é que ela marca? Ela marca porque eu caio na realidade. Eu saio da tradição, eu saio dessa alienação que a faculdade me apareceu. Num primeiro momento, eu recebi um choque, que foi do meu chefe, que era professor, ia ser professor da Faculdade de Filosofia, para melhorar a minha formação. Então, ele começou a me dar aulas de seminário, às sextas à noite e sábados o dia todo, onde eu comecei lendo alguns clássicos da ciência política, alguns clássicos da economia política, a pensar com método, me pediu que eu fizesse como professor, como aluno ouvinte, o curso do Jeremias de Oliveira, de Metodologia nas Ciências Sociais, o curso do Fernando Henrique, o curso do Florestan, e isso tudo foi fazendo com que eu tivesse uma formação absolutamente heterodoxa. Não é? É isso que me leva a ser professor de um departamento mais teórico e, ao mesmo tempo, dentro desse departamento, assumir uma posição heterodoxa em relação à ortodoxia do professor Miguel Reale, de quem eu orgulho de ter trabalhado, do professor Goffredo, de quem eu orgulho de ter trabalhado, do professor Renato Cirerna, eu não trabalhei com ele, ou seja, eu me tornei, apesar de ter ganho o concurso, já entrei como minoritário e heterodoxo num departamento muito conservador. Num departamento que era ortodoxo mesmo. Não é? Quando eu digo mesmo, nós temos um professor titular lá, um professor catedrático, que se ofereceu para ser ministro do governo Castelo Branco. O outro se ofereceu para ser ministro da Justiça do governo Castelo Branco. E esse pessoal todo aplaudiu. No dia 30, um pouco antes talvez, logo depois do ato 5, uma homenagem ao reitor Alfredo Buzaide, aqui da Faculdade de Direito, e ao ministro da Justiça, Gama e Silva, pela coragem que tiveram de fazer uma limpeza na universidade. Eu simplesmente fui quem fiz a matéria, não é? Eu fui quem fiz a reportagem para o Jornal da Tarde. E eu confesso que eu fiquei chocado de ser estudante numa escola que apoiava a ditadura como aquela congregação naquele momento. Claro que depois a escola foi mudando, mas eu sempre comecei como uma pessoa heterodoxa, no sentido de não valorizar a tradição da escola, valorizar a abertura de fronteiras do conhecimento. Isso foi me levando à CAPES, foi me levando ao CNPq, isso foi me levando a uma série de atividades em fomento à pesquisa, em mudança de programas e coisas desse tipo. Professor Faria, da sua entrada na faculdade, do seu ingresso na faculdade como professor, não agora como aluno, para hoje, enfim, são ali algumas décadas. Quais as maiores mudanças do começo da carreira como professor até hoje? Olha, no primeiro momento, eu mesmo não imaginava que seria professor. Recebi 3 convites quando eu me formei na Faculdade de Direito. Professor de Direito Internacional, um professor do Departamento de Estado, que é o professor Dalmo, e o professor de Filosofia do Direito, que é o Tércio, para ajudá-los. Eu optei pelo Tércio, que era o departamento que, a meu ver, era o que eu gostaria de trabalhar.
E deu certo, acabei ficando, comecei como monitor e logo em seguida eu comecei a fazer o meu mestrado, quer dizer, eu terminei o meu curso de Direito na graduação em 1972, em 73 eu já era professor aqui, num primeiro momento professor auxiliar de ensino, como se chamava na época, contratado. Depois eu vou fazer, em 1978, um concurso para ingressar na carreira, não é? E, ao mesmo tempo, eu também termino aí o meu mestrado, não é? O meu mestrado é um mestrado em filosofia política, cujo título foi Poder e Legitimidade. E eu comecei a trabalhar com temas interdisciplinares. E no momento em que eu termino o meu mestrado, eu sou convidado para um projeto que era um projeto de renovação do ensino, de um modo geral, de pós-graduação no Brasil, mas em algumas áreas em particular, entre elas direito. Isso exige uma explicação um pouco, vamos dizer, não vou fazer demorada, mas exige um pouco de uma explicação histórica. Nós, naquele momento, estou falando da década de 1970, da década de 1970, eu saio formado em 72, viro professor em 73, termino meu mestrado em 76 e em 77 presto concurso aqui e me torno professor. Só que, neste momento, nós tínhamos o fracasso a entrada em vigor do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento do governo Geisel. E, num primeiro momento, o governo Geisel descobriu que não havia mão de obra qualificada para implementar o segundo PND. Então, foi feito um grande acordo com o Ministério da Educação. O Ministério da Educação abriu a possibilidade, no governo Geisel, de um retorno de algumas pessoas que tinham sido caçadas e exiladas, começou a montar grupos de estudo para agilizar o processo de renovação do ensino universitário. Nesse momento é que, na área de direito, o CNPq monta um comitê formado pelo professor Joaquim Falcão, pelo professor Aurélio Vander Bastos, pelo professor Mário Brockman Machado, pelo professor Bruno da Silveira e por mim. Quer dizer, com 26, 27 anos de idade, eu estava na CAPES, estava no CNPq, para discutir a reforma do ensino jurídico. E qual não foi a minha surpresa? A minha primeira reunião lá foi em 1977, que em 78 a própria comissão sugeriu que o Joaquim Falcão e eu fôssemos os redatores do documento que foi lançado. Para vocês terem uma ideia desse documento que foi lançado, eu tenho aqui o documento de 78, que foi o Joaquim Falcão e eu. É assinado pelos 5, vem de todo o debate com 5, mas nós fomos os redatores, não é? Na medida em que as faculdades... Não é esse aqui. Não é esse aqui. A teoria jurídica precisa acompanhar o desenvolvimento socioeconômico no Brasil, mas o que ela tem feito é trabalhar com categorias tradicionais, com modelos fechados, com visões formalistas e soluções abstratas. O segundo documento, feito por esse grupo, por esse comitê, vai dizer basicamente o seguinte: na medida em que as faculdades de direito encontram-se fechadas à pesquisa jurídica, seja ela científica ou não, o país começa a criar outros órgãos geradores de conhecimento jurídico. Não é? O desempenho da pós-graduação e da pesquisa jurídica está longe de corresponder ao que deles esperam a comunidade científica e o mercado do trabalho no campo do direito. O terceiro roteiro, o terceiro relatório foi este aqui. Os projetos apresentados ao CNPq para financiamento de doutorado não são elaborados com nítidos suportes metodológicos, nem muito menos demonstram que os bolsistas têm exata informação sobre o universo, o objetivo e as fontes de pesquisa jurídica em que deveriam se apoiar nas suas investigações. E vai continuando, não é? Institucionalmente, a mentalidade que tem dominado os estudos jurídicos nas faculdades de Direito nos cursos de pós-graduação está voltada para estudos aprofundados de reprodução dos institutos jurídicos tradicionais e não para sua crítica. E todos os demais relatórios foram nessa linha. É evidente que isso me deu, num primeiro momento, uma enorme visibilidade nos meios jurídicos. Claramente, eu me tornei odiado pelas faculdades de direito tradicionais, eu me tornei odiado pela faculdade de direito, naquele momento, esta faculdade, eles olhavam para mim e viam que eu era o filho do professor Anacleto, que era o sobrinho neto do professor Sebastião, mas não me cumprimentavam. A velha guarda simplesmente passou a não me tolerar aqui nesta sala. Né? E houve algumas vezes em que eu fui ouvir que aqui só podiam entrar titulares ou catedráticos e professores com livre docência. Os outros não entrassem aqui e ficassem noutra área. Então eu fui percebendo tudo isso, mas de certo modo fui aprendendo a conviver e isso foi fazendo com que, via CNPq, eu pudesse, com o tempo, pelo CNPq, viajar para conhecer a realidade do ensino jurídico no Brasil.
eu fui reeleito, passei 3 mandatos no CNPq. Esses mandatos foram mandatos intermitentes. O primeiro foi esse mandato, final da década de 70, que lidou com a questão, vamos dizer, fundamental, que era melhorar a qualidade do Instituto Jurídico. E nós trabalhamos na sequência daquele debate do CEPED, Centro de Estudos de Pesquisa do Ensino do Direito, que foi financiado pela Fundação Ford do Brasil nos anos 60, mas foi fechado por pressão do presidente do Conselho Federal de Educação, Caio Tasto, que era um conservador, que era um homem reacionário, alegando que o CEPED poderia trazer um estudo muito crítico num contexto de, vamos dizer, crise política e ideológica no Brasil. Depois eu fui eleito pelo segundo mandato, e nesse segundo mandato nós continuamos aprofundando essas discussões. Não é? Vai aparecer aqui, num determinado momento, no segundo mandato, a ideia de que a crise do ensino jurídico e o atrofiamento dos programas e projetos de pesquisa geram o desenvolvimento de mecanismos de autodefesa e resistência corporativa no mundo do direito, inviabilizando as possibilidades de questionar o seu funcionamento e sua capacidade de adaptação e absorção das demandas sociais emergentes. Não é? E, a partir daí, nós vamos mostrar a necessidade que nós teríamos de abandonar o positivismo jurídico, buscar uma visão mais realista, uma visão mais voltada a uma influência de saída de Wendell Holmes e depois de juristas da segunda ou terceira geração nos Estados Unidos. Não é? E isso vai fazer com que venham surgindo experiências novas para mim. Eu começo a perceber várias outras, dentro da USP, outras unidades me pedindo para participar de conversas com eles. De repente, surpreendeu muito quando eu recebi minha primeira bolsa nos Estados Unidos, que foi uma bolsa em que foram escolhidos 3 professores de direito, José Gregório, Miguel Reale Júnior e eu. Não é? E, de repente, aqui na escola, por que o professor Faria foi escolhido quando os outros são professores bem mais velhos, têm títulos, e o professor Faria tem apenas e tão somente um mestrado recém-saído? Essa bolsa foi em 1978. Essa bolsa me fez passar quase 3 meses nos Estados Unidos, e quando eu chego lá, o avião desceu em Nova York, eu peguei um voo para Washington e saí direto de Washington, fui para a entidade que me financiava a bolsa e disse o seguinte: o senhor vai passar 3 meses, o senhor vai escolher o que o senhor quiser fazer aqui. O senhor vai querer, o que o senhor quiser, nós vamos pagar. O senhor vai ter uma diária de tanto, as passagens de avião, se o senhor puder, quiser, nós vamos dar. Todos os livros, um cartão de crédito para comprar todos os livros que você quiser usar. Não é? E o que aconteceu desses 3 professores, conheci os 2 e era muito amigo deles, mas alguns, de certo modo, conheceram os Estados Unidos mais como turistas e eu simplesmente levei aquilo a sério. Comprei uma quantidade brutal de livros, trouxe livros para a biblioteca, trouxe livros para mim, para a biblioteca do Departamento de Filosofia do Direito, conheci as 10 melhores universidades americanas, quer dizer, fui para Columbia, fui para Yale, fui para Harvard, fui para Chicago, e fui conhecendo aí os brasileiristas. Não é? E tudo isso, de certo modo, fez com que eu começasse a ter uma visão cada vez mais crítica do ensino do direito, e isso abre caminho para que eu vá para um 3º mandato no CNPq. E nesse mandato no CNPq eu passo a ser o presidente do Comitê de Direito, Economia e Administração. Não é? Nesse momento eu acabo virando uma figura que, em vez de ser maldita, eu acabo, a partir daí, a ser uma figura que vai acabar, vamos dizer, sendo respeitada pelas professores que foram assumindo os cargos da velha guarda que se aposentava, por alguns professores das faculdades, das unidades da USP, e num determinado momento eu comecei a interagir bastante com a Faculdade de Filosofia, notadamente com o grupo do professor Gianotti. Não é? E isso foi, para mim, uma grande, influenciado pelo Rolf, foi como uma grande, vamos dizer, lição que eu aprendi na vida. Eu devo a essas pessoas, ao Gianotti e ao Rolf, se eu fui alguma coisa, eu devo a eles. É isso que eu quero dizer. Não é? E isso fez também com que eu pudesse crescer no jornalismo. O Rolf era meu chefe, e o Rolf dizia, deixa um pouco a reportagem, mas comece a fazer a diária, mas comece a fazer as matérias mais específicas, que são matérias de sustentação e são matérias que podem sair financiadas pelo Estadão, que você pode viajar. Então, por exemplo, um dia ele me disse, você quer conhecer o Nordeste? Eu gostaria que você fizesse matérias sobre a Sudene. Bom, eu fui conhecer o Chico de Oliveira, fui conhecer um sujeito chamado Celso Furtado, e a partir daí tomei um gosto pela economia política aplicada. E isso vai ser a abertura de caminho para a minha tese de doutorado, que é a relação do desenvolvimento econômico no regime ditatorial e, vamos dizer, a questão do desenvolvimento econômico e social num contexto de ditadura. Como é que isso pode funcionar?
Qual não foi a minha surpresa? Que o Rolf me disse basicamente o seguinte: você vai ter de ler o Mannheim, Karl Mannheim, não é? Um dia conversando, me apresentei ao professor, meu Deus, o sociólogo, o sociólogo, professor de sociologia que eu mencionei há 2 minutos atrás, Florestan. E ele explicou, eu expliquei minha tese de doutorado, ele ouviu, olhou e falou: você tem de ler o Karl Mannheim. Um dia eu conversei, saindo, ele não morava mais no Brasil, estava saindo, estava dando um curso no Brasil, o Fernando Henrique, e aí perguntei a ele: o que o senhor acha disso, isso, isso? Ele foi muito correto comigo e disse: você tem de ler Karl Mannheim. Não é? Eu tinha 3 indicações do Karl Mannheim e o Leôncio Martins Rodrigues foi o 4º. Eu volto para o jornal, digo ao Rolf: eu acabo de encomendar um livro do Karl Mannheim para você. Não tem em inglês, está esgotado, não tem em português, nunca foi editado, mas a Fundo de Cultura Espanhola publicou o livro do Karl Mannheim. Isso tudo fez com que, de repente, eu começasse a fundir jornalismo com pesquisa aplicada. Não é? O jornal me dava, era o meu CNPq particular, o jornal estava rico para burro naquele momento, e isso fez com que eu pudesse fazer estas pesquisas. E isso me levou a ganhar um prêmio ESSO de Economia, que era o prêmio mais importante de jornalismo. Eu ganhei 3 prêmios ESSOs, um dos prêmios ESSOs que eu ganhei foi esse. O segundo prêmio ESSO, eu estava numa reunião aqui na sala do departamento, a sala onde hoje é sala de aula, sala Miguel Reale, mas o departamento de filosofia era lá, e eu estava com o Reale, conversando com o Reale numa reunião de departamento, havia um incêndio no edifício Joelma. Naquele tempo não tinha celular. Eu desci, peguei o telefone da diretoria, liguei para o jornal e disse: eu estou indo lá cobrir. Disse ao professor Reale: eu vou ter um incêndio, e esse incêndio foi aquele incêndio dramático. Eu cheguei, os cadáveres caíam, eu cheguei com sangue, passei escrevendo com sangue daqueles corpos que caíam, tendo escrito. E depois entrei numa crise pessoal muito grande. Né? Então, tudo isso foi fazendo com que eu tivesse uma formação de natureza interdisciplinar. Isso também me leva ao Congresso. Eu me torno repórter especial do Estado e do Jornal da Tarde, mais do Jornal da Tarde do que o Estado, no Congresso. O que me leva, num primeiro momento, a conhecer o funcionamento por dentro do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. A perceber, a ter como fontes de informação, conseguir construir fontes de informação, desde velhos senadores, não é? Como um deles, o próprio Montoro, que era amigo do meu pai, mas enfim, eu criei uma relação pessoal com o Montoro, o próprio Tancredo, mas também peguei os antigos autênticos, aqueles deputados, muitos dos quais foram cassados. Não é? E depois eu comecei também a conhecer setores do Executivo, e desses setores do Executivo tinha vindo a crise do petróleo em 74, e em 1976 o governo Geisel autorizou o uso do etanol para enfim, fundir as gasolinas, os combustíveis e economizar a importação de petróleo, e isso fez com que eu propusesse uma proposta para o jornal Estado de São Paulo de fazer uma espécie de um estudo e mostrar como é que é a produção agrícola do Brasil, por exemplo, tomando como ponto de referência a plantar o alface na horta, ou numa produção de alface, e como é que ele é vendido no supermercado. Isso, de certo modo, fez com que eu me aproximasse do ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, na época, do pessoal da Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, do setor de café aqui em São Paulo, do setor da FEComércio aqui em São Paulo, e eu ganhei um prêmio ESSO com isso. Não é? E isso me fez descobrir ainda mais a importância da economia política do campo do direito. A partir daí, eu comecei a navegar, vamos dizer, numa posição de... uma posição que me fez ser convidado para ser um dos homens que seria o responsável pelo caderno de leitura do Estado de São Paulo, do Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde tinha um suplemento literário. Só que houve um atrito lá dentro entre as novas gerações da família Mesquita, as velhas gerações. O projeto do caderno de leitura do Jornal da Tarde era muito superior do que o velho projeto do Estadão, que originariamente tinha sido feito pelo Antônio Cândido, só que foi ficando superado com o tempo. Houve uma briga lá, a família Mesquita se reuniu e disse: no Jornal da Tarde vão ficar as pessoas jovens, com exceção do Celso Furtado e com exceção do Gerard Lebrun. O resto, vocês se virem para achar quem vocês vão chamar. E naquele tempo já estava indo para o CNPq, naquele tempo já estava na FAPESP também como membro do conselho, e eu sabia quem a FAPESP e quem o CNPq tinham pago bolsa para irem fazer o doutorado no exterior na área de ciência política, na área de economia. E sabia quando esse pessoal ia voltar. Assim que esse pessoal voltava, eu ligava
e convidava para escrever para o Jornal da Tarde. E com isso o Jornal da Tarde começou a ter, entre outros, o Pércio Arida, começou a ter, entre outros, toda uma geração de economistas e cientistas políticos que tinham ido ou para a França ou tinham ido para os Estados Unidos. O Renato Janeiro Ribeiro, todo esse pessoal veio, ou seja, eu reproduzi dentro do Jornal da Tarde um pouco do que foi o Estadão lá atrás, nos anos 40, nos anos que eles trouxeram, com o Júlio Mesquita Filho trouxe os franceses. E isso tudo me deu, digamos, uma interação que me deu uma sensibilidade que a Faculdade de Direito não tinha. A Faculdade de Direito era cada vez, a meu ver, cada vez mais superada. Eu só não saí da Faculdade de Direito como professor por uma razão, ou por 2 ou 3 razões. O Rolf disse, fique na faculdade, porque você vai encontrar lá, nas novas gerações, um auditório. Eu tenho visto que eu tenho recebido alunos na Faculdade de Filosofia que foram seus alunos. Eu me lembro muito, a nossa colega que faleceu esse ano, a Mônica McBritton, o Otavinho Frias, todos passaram a gravitar um pouco em torno das minhas aulas. Não é? E, ao mesmo tempo, também, lá no CNPq, nós já havíamos sabido que a CAPES estava, para qualquer momento, montar um projeto, que é o projeto do PET CAPES. Não é? Esse projeto foi montado pela CAPES, por um economista que foi também economista do Banco Mundial, foi professor titular de economia da Fundação da Universidade Federal de Minas Gerais, e isto fez com que eu tivesse a possibilidade de ter o meu próprio grupo de alunos de graduação para poder orientar. Foi isto que me levou, acho eu, a aprender a orientar um aluno na pós-graduação. Não é? Antes de vocês chegarem aqui, encontrou um velho professor aqui e disse, é impressionante como o programa PET CAPES que você dirigiu tem professor titular e livre-docente em quase todos os departamentos, com exceção do departamento de civil, que é o mais atrasado dos departamentos aqui. Me disse esse professor aqui, não posso dar o nome dele, era uma conversa a 2. Não é? Isso tudo acabou, digamos, fazendo com que eu conseguisse trabalhar 52 anos no jornal, que eu conseguisse fazer a carreira aqui no Largo São Francisco até a hora em que eu fui atingido pela compulsória. E aconteceu uma terceira coisa que também me ajudou a pensar e me disciplinou mentalmente. Eu estava no 2º ano de Faculdade de Direito, foi em outubro, novembro, e um dia, uma dessas caçadores de profissionais quer conversar comigo, marca um horário com ele, foi aqui na faculdade. Ele disse, eu queria convidar você para fazer um teste no Itaú, eu gostaria de saber se você gostaria de trabalhar no Banco Itaú. Eu estava no 2º ano de faculdade. Tá? Tinha tido o problema de 68. Tinha sido preso um dia. Olha, não sei o que vocês querem. Aí eles me explicaram uma coisa que era o seguinte, existe a legislação externa, a Constituição, leis constitucionais, leis ordinárias, aí vai. O Itaú vai ser o primeiro banco a trabalhar com investimento em tecnologia de ponta e vai trabalhar com uma criação de um sistema jurídico interno. Os nossos engenheiros formados no ITA são capazes de montar tudo, agora eles não conseguem escrever. É preciso que alguém assista o que eles falam, ouça o que eles falam e converta isso numa linguagem para que todo o bancariado das agências do Banco Itaú no Brasil inteiro consigam operar da mesma maneira uniforme. Eu pensei que não ia dar certo. Em muito pouco tempo deu certo. Eu, enfim, fiz tudo aquilo e quando eu ia sair, não me deixaram sair. Naquele momento, o acionista principal do Itaú era prefeito de São Paulo, Olavo Setúbal, saiu, virou-se para... Enfim, ia ser candidato a governador, foi e perdeu, queria ser candidato a presidente da República. Então ele ficou no Itaú, mas ele queria ter um assessor para fazer certas coisas. E me indicaram. Eu não queria aceitar. Em 3 minutos ele olhou para mim e disse, eu quero isso, isso, isso. Eu vi o seu currículo, vai dar para fazer. Eu falei, olha, eu não posso fazer isso, eu não sou nem formado numa universidade. Segundo, eu fui preso um dia, em 68. Ele falou, estou pouco me lixando, você foi comunista. Não, o Itaú está cheio de comunistas, eu gosto de todos eles, são muito eficientes e são muito leais a mim. Vai sim, e vai ficar com uma sala, vai ficar com o título, com status de diretor, não vai ser diretor agora. E, de repente, do dia para a noite, eu me vi numa organização racional, altamente profissionalizada, que tinha o seguinte objetivo: o Itaú somente crescerá, deixará de ser o 150º Banco Brasileiro se ele trouxer a tecnologia de ponta. Para trazer tecnologia de ponta, nós vamos ter que pegar os nossos melhores engenheiros e eles vão estudar nos Estados Unidos. E, de repente, eu fui um interlocutor para o desenvolvimento desse projeto. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos da primeira bolsa quando isso aconteceu. Ou seja, eu fui confluindo na minha formação e isso fez com que em sala de aula eu tivesse uma enorme facilidade, vocês dois foram meus alunos e sabem disso. Eu começava geralmente com um problema brasileiro, geralmente com um problema concreto. E dali eu ia caminhando para abstração e depois eu voltava no final da aula para mostrar basicamente aquilo que, o interesse das aulas naquilo que estava discutindo.